anos, terminei o ensino médio para a faculdade. E é aí que começa o questionamento que gera o doutorado, o questionamento de saúde mental mesmo desse processo. Então, quando a gente entra numa faculdade de psicologia, a gente começa a ver a realidade de saúde mental, a realidade de como existem pessoas que estão estudando psicologia e muitas vezes não conseguem se cuidar por causa do processo, de como tem cobranças, como tem determinados prazos, definições de você tem que fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que fica um processo difícil de lidar mentalmente. Então, a partir desse primeiro momento em que eu tenho contato com o fato de que eu consigo me dedicar ao estudo da psicologia, eu passava horas estudando fora da faculdade porque eu gostava muito do tema. Então eu podia dedicar todo o meu tempo a isso porque eu tinha a minha base familiar, tinha meu pai que me ajudava a me bancar, tinha minha mãe que cuidava das coisas de casa. Então tinha toda essa base de cuidado familiar para fazer com que eu só me dedicasse ao estudo. O estudo era o meu trabalho naquele momento. E aí eu olhava pro lado e via que poucas pessoas tinham essa possibilidade. Então, a maior parte dos meus colegas, eles saíam da faculdade e iam para um trabalho pesado, muitas vezes, um trabalho desgastante para a saúde mental, por exemplo, atendimento ao público, que geralmente é mais comum, ou algum trabalho dentro da psicologia, um estágio dentro da psicologia, com pessoas autistas com suporte 3, que é um trabalho mais físico, que é um trabalho mais pesado. Então, as pessoas com quem eu convivi, elas tinham essa dificuldade de lidar com o processo, de poder se dedicar realmente à faculdade, porque tinha que trabalhar. E aí, muitas vezes, a pessoa tem que trabalhar, fazer a faculdade e cuidar da família também, de alguma forma. Tudo ao mesmo tempo. Todos os trabalhos são acumulados ao longo do tempo. Verdade. E aí, pensando, mesmo no meu processo, que era só estudar, também tiveram várias questões de saúde mental ao longo do processo. Então, o tanto de cobrança que eu tive durante o processo, já tive crise de ansiedade, já tive alguns tipos de burnout na faculdade também, de tanta cobrança que você vai recebendo para estudar, para entregar, para fazer um trabalho bem feito, que gera um peso na nossa saúde mental. E isso não é muito visto ou falado. E acho que uma coisa bem interessante para a gente pensar nesse caminho é que a gente não ensina pessoas a serem professores de faculdade. Não existe um ensino de professor de psicologia. Ele aprende na prática. Ele aprende muitas vezes com o professor que ele teve durante a graduação. Eu olho para trás e eu vejo duas professoras que foram extremamente marcantes na minha vida. Uma porque me deu crise de ansiedade, me deixou com ódio, me fez... Você não esperava. Me fez... Me aprendeu muito, me ensinou muito, me fez aprender muito a partir desse peso extremo sobre aquilo. E eu tive uma outra professora que me ensinou pelo amor. Que ela era tão organizada, tão detalhista, ela explicava tão bem as coisas pra mim, que eu fiquei encantado. Então, e esse processo de um pouco da minha trajetória, a gente pode pensar nessa formação. Eu tive a professora que me ajudou, que me ensinou com amor, e eu tive a professora que me ensinou pelo ódio. No final de tudo, se torna uma escolha. Quem eu vou me tornar, se torna uma escolha. Então, eu posso ser aquele professor que vou ensinar pelo amor, vou ensinar aqui desse jeito mais tranquilo e que faz mais sentido, e entendendo os alunos, entendendo o contexto, entendendo por que o aluno não consegue estudar tanto quanto eu conseguia na faculdade. Porque ele tem que trabalhar, porque ele não tá tendo o mesmo tempo que eu tinha na faculdade. E enquanto eu poderia me tornar o professor que fala, não, eu sofri, agora todo mundo vai sofrer. Total. E isso acontece muito. E é paradoxal na faculdade de psicologia ser assim, né? Porque ensinam pra gente acolhimento, ensinam pra gente entender as situações que o outro vê, nas questões sociais também e tudo mais, né? Sim. Então, esse processo te ensina a ideia de acolher, mas na prática não vai sendo feito o acolhimento. Então, uma coisa que eu aprendi na carreira de professor de psicologia foi o pensar o processo enquanto... eu sou a visão que os alunos vão ter de um psicólogo. Antes de ser professor, eu sou psicólogo.
Então, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, de qualquer coisa que eu emitir de comportamento, os alunos vão ver. Se eu emito acolhimento para o aluno, ele vai aprender o que é acolhimento. E eu lembro até de um caso que aconteceu quando eu estava dando aula, que os alunos... eu estava dando aula síncrona online, e os alunos chegaram para mim e falaram, tipo, professor, a gente não está entendendo a disciplina. E aí eu comecei a conversar com eles, por que vocês não estão entendendo, o que está faltando, o que eu posso melhorar. E... Qual que era a disciplina? Você lembra? Eu acho que era processos evolutivos do comportamento. Legal. Que é uma matéria... Existem coisas dentro da psicologia que eu posso explicar de uma forma muito complexa, por já ter estudado isso mais avançado, e existem os processos mais básicos. Então, explicar, por exemplo, processos evolutivos do comportamento, sexualidade de gênero, que eu também já dei aula disso, ou qualquer questão de neurociência, são assuntos muito avançados para mim. Então, se eu tento explicar de uma forma mais avançada, os alunos de graduação podem não entender. E isso eu aprendi na prática, porque você sai do mestrado em neurociência sabendo que é lá em cima, mas o que tem de base, o que forma a base disso é um aprendizado diário, é um aprendizado que é voltar para trás e ler os básicos e ler os processos mais simples para conseguir ensinar isso. Então, quando eles me chegaram falando, tipo, olha, a gente não tá conseguindo entender, eu entendia que era por causa desse contexto. O meu aprendizado é diferente do deles. E eles ficaram totalmente surpresos com essa ideia, e totalmente surpresos com a possibilidade do professor ser aberto para conversar com eles sobre o ensino. E aí eu estranhei na hora e perguntei, por que vocês estão tão surpresos com isso? É porque ontem a gente falou para a professora que não estava prestando atenção, que não estava conseguindo entender, conseguindo prestar atenção, conseguindo aprender. E aí a professora falou, é meu jeito de dar aula. Ainda. Sim, então parte do meu processo durante a graduação tinha muito a ver com as altas habilidades não identificadas. Então, eu só consegui ter o diagnóstico de altas habilidades no ano passado. E por causa de um processo com um paciente meu que veio falando para mim, olha, eu identifiquei isso e isso em mim. Eu trabalho com avaliação neuropsicológica também. Ele falou, dá para fazer avaliação? E aí eu olhei para os pontos que ele estava falando e falei, mas eu sou assim, não é o esperado, não é o que acontece com todo mundo. Então, a forma como eu agia durante a faculdade, a forma como eu agi durante a escola, ao longo da vida, eu sempre fui aquele aluno que não... ficava meio entediado na escola. Então, passava o tempo inteiro mais conversando, passava o tempo inteiro fazendo outra coisa que não prestando atenção na aula, porque ficar 6 horas seguidas prestando atenção na mesma coisa é muito difícil. Isso para qualquer pessoa, não precisa nem ser neurotípico para cansar depois de 2, 3 horas numa aula, já cansa. Mas na escola eu era esse aluno que ficava ali, conversava, sempre bem integrado com os alunos, porque conseguia ir para todos os grupos, mas nunca me sentia muito perto das pessoas, me sentia meio diferente dessas pessoas, mas como eu tenho que conviver com essas pessoas, vou agir dessa forma aqui que vai ser esperado pro grupo, então funciona, que é o processo de mascaramento. E eu nunca fui de estudar. Então, eu falo que meu hobby hoje em dia é estudar, eu gosto muito de aprender, mas ao longo da vida, o estudar era um processo tão simples para mim, tão fácil, que muitas vezes eu não fazia. Então, na faculdade, eu nunca sentei para estudar, vou estudar para a prova. Eu ia para aula, eu anotava todos os conteúdos que o professor passava. No dia anterior à prova, eu olhava o caderno todo e falava, beleza, vamos para a prova. Mas o processo de sentar e estudar, geralmente era só quando eu tinha interesse no tema, que geralmente não era o que estava sendo falado na aula. Então, eu ia estudar outras coisas por fora. Eu ia aprender o que eu achava interessante. Então, essa questão das altas habilidades e da motivação e do interesse é muito forte. Porque se eu não tenho interesse no assunto, se torna uma tortura. Se eu sou obrigado a estudar sobre um tema, se eu sou obrigado a fazer alguma coisa, isso se torna um peso tão forte para mim
que é muito mais difícil do que eu estudar as coisas que me interessam. E aí, durante a faculdade, você tem essa cobrança de você fazer da forma que esperam que você faça, de você fazer nos prazos e da forma como o professor espera. Então, aquela professora que eu falei que ela me ensinou pelo ódio, ela tinha uma ideia muito específica de como as coisas deveriam ser feitas. Que não era a forma como eu pensava. Que não era a ideia que fazia mais sentido pra mim. Mas ela foi impondo isso até eu fazer. Então, a gente, na faculdade, nesse contexto acadêmico, muitas vezes a gente tem que se encaixar numa caixinha para conseguir passar, para conseguir fazer. Então, o maior sofrimento... Ao longo da vida eu fui diagnosticado como ansiedade. Ele é ansioso, ele tem esses processos ansiosos. Quando eu percebi ano passado que a vida inteira me trataram como uma pessoa ansiosa, fiz bastante terapia, tomei medicação em alguns momentos para crise, mas quando eu não estava ansioso no ano passado, aí que eu percebi, eu não tô ansioso. Por que meu pensamento tá acelerado? Porque ele é acelerado. Porque meu pensamento ele tá o tempo inteiro arborizando e indo para caminhos diferentes ao longo do tempo. E isso muitas vezes não é valorizado. Porque isso não entrega o que se espera enquanto padrão. Enquanto o aluno da escola que estuda muito e aí ele tem notas 10, ele vai ser visto como um bom aluno, porque ele vai seguir a regra disciplinar da escola. O aluno que é meio conversador, um pouquinho bagunceiro e não estuda na escola, mas toda vez que ele faz uma prova ele tira 8, 9, ninguém vê o problema que tem por trás disso. Ninguém entende a questão disso, porque muitas vezes tem 40 alunos na sala, tem muita gente na sala, e aí vai estar muito mais dedicado àquele aluno que tem nota vermelha. Tá? Aquele aluno que tem um problema mais visível, mais concreto. Só que esse aluno que parece desinteressado na escola e que, na verdade, ele aprende muito mais do que a escola, é o caminho de como altas habilidades geram ansiedade numa pessoa e que nunca vai ser visto, a não ser que a pessoa consiga entrar em contato com um diagnóstico que faça sentido. Então, quando a faculdade fazia menos sentido para mim, era esse processo de ansiedade, de ter que entregar. Quando começou a fazer sentido para mim, foi quando eu comecei a ensinar pessoas. Então, quando eu me tornei monitor, aí eu tinha um outro processo de aprendizado. Então, eu não estava aprendendo porque eu precisava aprender o básico. Eu estava aprendendo porque eu precisava ensinar o básico. Eu precisava passar para frente o que era o básico. Que para mim é fácil, mas que para o outro pode não ser fácil. Então, olhar para essa diferença do quanto a gente consegue aprender, do como a gente consegue aprender, olhar para essa diferença do quem está precisando mais de um básico, quem está precisando de um mais avançado, é muito importante. Só que não tem, por causa que a educação se torna um processo de números. Então, quanto mais gente se forma, melhor para o contexto acadêmico. Tem tantas pessoas formadas. Só que quantas pessoas estão conseguindo entrar nas áreas que elas estão se formando? Porque se elas não conseguiram fazer esse processo de dedicação por causa de questões sociais, essa pessoa ela vai ter um caminho de dificuldade, um caminho de possibilidade de realmente aprender, ou de só o processo pós-faculdade de se dedicar ao trabalho autônomo de psicólogo. Exercer bem aquela profissão ali, né? Então, como eu tinha uma base familiar, eu conseguia, depois da faculdade, ficar um tempo investindo no processo de trabalhar como psicólogo clínico. Então, leva tempo. Eu precisei aprender coisas que eu não aprendi na faculdade, como marketing, divulgação, esses processos mais concretos e burocráticos que a gente não aprende na faculdade. A faculdade ensina a ser psicólogo. Só que como que o paciente chega tá o paciente lá na sua sala, você atende e pronto. Mas como que esse paciente chega na sua sala? Como que a faculdade traz essas pessoas? Isso não é explicado. Isso muitas vezes só chega o paciente e a pessoa só atende o paciente e pronto. Entendi. Mas como o paciente chega? Então, o tempo para se dedicar ao processo de aprender o marketing do psicólogo, aprender o processo enquanto negócio, muitas vezes não se tem esse tempo. E aí, não é que a pessoa não poderia ser boa nisso,
é que ela não tem tempo para isso. E esse é um grande problema da nossa sociedade atual. A gente não tá tendo tempo para se dedicar ao que realmente faz sentido. Porque a maior parte das pessoas tá precisando trabalhar para sobreviver. Tá precisando muito fazer o básico de sobrevivência. E aí não consegue ir no a mais, não consegue ter tempo para ir no a mais. Então, quantas pessoas vão conseguir em 2020 eu ainda abrir um consultório, uma clínica, só que aí abri em janeiro e em março veio a pandemia. Mas foi um processo muito, muito interessante para que, mesmo estando com um consultório meio parado, porque depois de um tempo eu conseguia ir para ele, trabalhar para sair um pouco de casa. Então, eu tinha essas possibilidades ao longo do tempo em que a pandemia foi dando uma aliviada, mas ter esse processo de, por exemplo, investir meu dinheiro num consultório que não gerou a expectativa que eu tinha de dinheiro, também é um privilégio. Então, quebrar financeiramente é um privilégio. Total. Poder quebrar e construir outro negócio em cima disso é um grande privilégio. E aí a gente volta para a ideia da educação disso. Então, depois durante a faculdade, eu também fiz parte de uma iniciação científica como pesquisador voluntário de uma professora que dava aula na faculdade que eu fazia. Eu me formei na Cruzeiro do Sul, lá da Liberdade, e conheci essa professora. A gente fez um processo de pesquisa e depois isso se tornou um artigo que eu escrevi em 2021. E foi assim que eu pude... E ela passou num concurso e veio para a Federal da ABC, e foi assim que eu pude fazer o mestrado, porque eu tinha esse processo de dedicação ao ensino e que eu tinha mais tempo ainda para me dedicar à pesquisa, e aí eu pude conhecer uma professora para me orientar. Isso durou... Eu conheci ela em 2016, eu entrei no mestrado em 2020. Então, são 4 anos de dedicação acadêmica para conseguir fazer esse processo. E muitas vezes entrar no mestrado é muito sobre se provar enquanto pesquisador. E aí que a gente volta para pensar nas questões de ansiedade, de depressão, nas questões mais concretas de saúde mental desse processo. Assim, na minha cabeça de leigo nisso tudo, é muito claro, assim, que questões de saúde mental, transtorno mental afetam, por exemplo, o aprendizado, vão afetar a motivação e tudo mais. Só que, se possível, fazer esse link, assim, eu queria que você explicasse pra gente exatamente o porquê que, por exemplo, o fato da pessoa, sei lá, estar estressada ou estar ansiosa, como que isso afeta o aprendizado no cérebro mesmo, sabe? Por que talvez não seja tão natural, assim, aprender pra aquela pessoa, sabe? Sim. Eu sei que o seu mestrado foi memória de trabalho, né? Uma coisa... Meu mestrado foi memória de trabalho. Então, não sei se isso entra também. Sim, eu fiz 2 estudos Eu completei esse estudo da iniciação científica no mestrado, fiz o artigo em 2021, e depois eu fiz o trabalho que se tornou a minha dissertação no final, que é sobre memória de trabalho e leitura. Então, os dois eles estão ligados nessa ideia e também pensando nessa questão de saúde mental. Porque essa pesquisa que a gente fez em 2016, a gente conseguiu avaliar algumas escolas, 2 escolas, na verdade, uma escola de periferia e uma escola de alta renda. E foi uma avaliação sobre vocabulário. Tinha alguns testes que a gente foi fazendo de cognitivo, mas a avaliação em si foi sobre quantidade de palavras que eles conseguiam ter. Interessante, cara. E aí, nessa comparação, a gente conseguiu evidenciar que pessoas que têm um nível socioeconômico mais baixo, elas conhecem menos palavras do que pessoas que têm um nível socioeconômico mais alto. E aí, isso tem alguns estudos no mundo sobre isso também. Então, meu trabalho veio para complementar esses estudos. Mas desde 3 anos de idade, você já vê uma diferença de quantidade de palavras que a pessoa conhece. Então, a questão socioeconômica ela já vai separando desde o começo. Você vai conhecendo menos, você vai tendo menos informação por causa dos fatores socioeconômicos. E aí, o que esses fatores socioeconômicos vão influenciar? Então, vai ter a questão da escolaridade dos pais, vai ter o tempo que os pais conseguem passar com a criança e a quantidade de palavras que os pais conhecem.
Então, ele já tem você já tem uma escolaridade menor, você já conhece menos palavras, você já passa menos tempo com a criança. Tudo isso vai fazer com que a criança tenha menos estímulo. Então, nessa impossibilidade dela ter mais estímulos, já começa aí. E aí a gente entra nesse processo... É bem... É triste. É interessante você pensar como questões socioeconômicas geram não só desigualdade social, mas uma desigualdade cognitiva, né? Uma desigualdade cognitiva. Isso é foda, velho. Isso é muito doido de pensar o quanto... não é só não ter acesso, é sobre nem ter a possibilidade de ter acesso. Porque se uma criança aprende menos, se ela tem menos estímulos e menos a possibilidade de aprender, e o caminho, o prognóstico desse processo vai ser mais difícil. Então, para ela conseguir o que para essa criança de nível socioeconômico mais alto é mais fácil, essa criança vai ter que se esforçar mais para chegar nesse mesmo lugar. Então, se meus pais não conhecem 300 palavras, eu tenho que conhecer as 300 palavras. Vou ter que aprender sozinho, de alguma forma, isso. E tem uma outra coisa que eu gosto bastante de estudar e de falar, que é linguagem. Então, o meu mestrado foi sobre linguagem, mas desde pequeno eu aprendi inglês sozinho, por causa das altas habilidades e do interesse. Então, eu comecei a estudar isso por causa de videogame, mas também tinha as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Que eu pegava o dicionário e ficava traduzindo. Essa cartinha aqui. E foi fluindo. Foi sozinho. Então, a criança... Eu aprendi inglês com Magic. é isso. Então, se a gente não tem esse acesso, e isso demonstra que teve o acesso e teve uma capacidade acima do esperado. Porque não é o comum esperar que a criança aprenda sozinha esse tipo de processo. Mas se a criança ela não tem altas habilidades, se ela tem... Pode ser uma pessoa típica, pode ser uma pessoa com desenvolvimento típico. Mas se ela não tem esse processo de aprendizado a mais do que o esperado, e não tem informação e não tem acesso, gera discrepância. Então, o quanto de brasileiros não falam inglês? Se eu não me engano, 95% da população só fala português. Por causa de fatores históricos, sociais, e eu respirei e pensei, quem são esses outros alunos? Aí eu pensei, minha professora é médica. Essa outra pessoa que está estudando aqui é formada em biologia. Essa pessoa é formada em neurociência. Essa pessoa é formada em... Aí eu olhei para ele. Tá, eu tô me cobrando para aprender em 2 meses o que essa pessoa aprendeu em 5 anos. Pois é. 5, 6 anos. Então, essa comparação que muitas vezes vai sendo gerada no processo acadêmico é muito forte. Então, a pessoa que não tá conseguindo, porque tem que trabalhar e cuidar da família, não tá conseguindo estudar, mas que vai receber a ideia de que não, você tem que estudar. Olha o seu colega ali que tá estudando e que tá conseguindo se dedicar. Só que tempos diferentes, processos diferentes e desenvolvimentos diferentes. Então, a ansiedade... Nossa, uma das piores coisas que você pode falar pra alguém, mas tal pessoa consegue, por que você não consegue? Porque eu não sou outra pessoa. Exato. Sim. E isso acontece direto e indiretamente o tempo todo. A comparação, ela tá sendo feita o tempo todo na nossa sociedade. Porque é mais fácil jogar a culpa pro indivíduo de processos que são sociais. Dizer que, você não tá conseguindo. Do que pensar na ideia de que essa pessoa não está conseguindo por causa dessas questões socioeconômicas que a gente veio falando. E aí isso faz com que ela não consiga se dedicar ao curso. Só que isso não vende muito, né? Quanto mais a gente individualiza o problema, mais a gente vende uma solução. Então, você não está conseguindo estudar. Vou te ensinar métodos para estudar. Só que o desenvolvimento dessa pessoa? E o que ela realmente consegue fazer? O que ela realmente consegue dentro dessa possibilidade? Porque geralmente se joga a culpa na pessoa. Então, você não consegue, mas o outro consegue. Então... isso não é indicação para nada, assim. Se uma outra pessoa consegue, é porque aquela pessoa teve determinadas condições, possibilidades e às vezes sorte também para chegar nesse caminho. Então, eu estudo muita coisa, eu faço muita coisa. Só que eu tive um processo de desenvolvimento e aí inclui questão de tempo e questão de possibilidade financeira para poder me dedicar a isso. E existem muitas pessoas que não têm essa possibilidade.
Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente pensa sobre cotas, sobre processos de busca de justiça social. Muitas vezes tem-se essa ideia de que essa pessoa aqui conseguiu, mas por que você não vai conseguir? Por que todos os outros não estão conseguindo? Aí a gente fala do desenvolvimento. Aí a gente entende desenvolvimento. Então, quem que está presente nas classes socioeconômicas mais baixas? Pessoas negras. Por causa do histórico brasileiro em relação à escravidão. Então, temos 500 anos desde a invasão dos portugueses para a formação do Brasil, 400 anos foram de escravidão. Isso influencia no como as pessoas estão hoje em dia. Não tem uma diferença, uma mudança social que apague os 400 anos, sendo que só tem 100 e poucos depois da abolição. Só que aí dizer que essa pessoa negra ela não está estudando porque ela não quer, porque ele não consegue sair dessa estrutura. Só que realmente é dada uma possibilidade de sair dessa estrutura? Realmente é dada uma possibilidade de pensar diferente, de sentir diferente, de ser diferente? Ou é sempre um processo de fazer a pessoa pensar da mesma forma e fazer a mesma coisa e no final colocar a culpa nela? Então, ontem eu estava dando aula de psicologia social e um processo interessante da formação da própria psicologia é como a psicologia ela surgiu da Revolução Burguesa. Porque a Revolução Burguesa ela gera um processo de individualismo, de entender o ser humano como diferente entre si e sujeitos como diferentes entre si. E aí isso gera a ideia de que as suas crises existenciais, os seus processos, eles são únicos para você. E aí, muitas vezes, dentro da psicologia, se tenta apagar esse processo histórico para definir o sujeito como algo separado da sociedade, algo separado do que ele vive. E não tem como. O indivíduo, a gente é indivíduo. Ela também é uma forma da gente não se revoltar com tudo isso e perceber Sim. o quanto não tá fazendo muito sentido a nossa construção social. Então, essa possibilidade de ascensão, né? E essa narrativa que todo mundo pode ascender ou teria, é só você tem que fazer por você, e se você é capaz disso e tal, vira um produto, né? Tipo, e aí, isso em rede social, por exemplo, é muito frequente ali, né? Você vê o tal cara ali, que sei lá, que fez milhões com a empresa dele, te dando palestra, te vendendo um curso, te falando, eu consegui, por que você não conseguiria, né? Faça isso, esse é o caminho que eu fiz, então faça você também que vai dar certo, né? Sim. Só que já não tem como fazer o mesmo caminho, porque já não era o mesmo tempo. Então, é a ideia de que se eu tivesse investido em Bitcoin em 2009, eu tava muito rico. Só que não foi o tempo certo de entrar quer dizer, era o tempo certo de entrar. Eu que não fui no tempo certo de entrar ali. Sim. Eu que não conhecia a ideia de Bitcoin naquela época. Conhecia a ideia, mas era uma coisa bem solta, assim. Não era tipo, olha, isso aqui vai ser o futuro e vai dar muito dinheiro com especulação em cima disso. Ninguém pensava nisso naquela época. Então, esse processo temporal de a gente consegue determinadas possibilidades, a gente consegue determinados processos se a gente tiver com as condições favoráveis e um pouco de sorte também, e um pouco de contatos e um pouco de processos mais concretos que façam sentido, tem a possibilidade. Mas essa possibilidade sendo vendida com uma certeza que é o problema. Então, eu disser pra... Eu falar... É muito complicado essa palavra. Eu falar pra você... Você vai conseguir ficar rico se você fizer isso, isso e isso... Não é uma certeza. Mesmo que você... Mas geralmente, quando não funciona... Aí a culpa é da pessoa. É você que não fez direito. Eu te expliquei exatamente o caminho. Mas aí eu não faço... Nem eu faço esse caminho. É aquele processo de que... Você falou da pessoa que fez milhões com a empresa... E fala que... faça isso como eu fiz... Essa pessoa pelo menos fez milhões com a empresa. Porque tem gente que não fez milhões... Te explicando como fazer milhões. Então por que você não fez com você? Então essa lógica de produto é muito forte. A lógica de curso para vender curso, a ideia para vender uma outra ideia, é produto. E a gente vive numa sociedade de consumo de produtos. Então, a cada dor que a gente tem, que alguém fala que vai curar essa dor, que vai ter o remédio para essa dor,
Se a gente não tá com tempo para refletir, para pensar, para construir uma ideia diferente, a gente vai pegar o que é mais fácil. A gente vai... Se eu não tenho tempo para pensar, eu vou lá no cara que... Não tenho tempo para pensar, mas eu tenho dinheiro, eu vou lá no cara que tá falando que vai me ensinar a fazer milhões em menos tempo. Por que eu vou passar 5 anos numa faculdade se eu posso ir lá e ficar rico num final de semana? Não pode. Não acontece assim. Normalmente não funciona. Porque construir um processo acadêmico, um processo de negócio ou um processo de artístico, tudo isso leva tempo, leva uma construção. Nenhuma pessoa que é artista e estourado começou do nada. Hoje eu decidi comprar um curso na internet de como cantar bem, e aí na segunda-feira eu já tô estourado nos streamings e minha música tá bombando. Não é assim. Às vezes a pessoa passa 10, 20 anos... O processo é muito mais longo, né? E aqui... Precisa ensinar pro mundo, de certa forma. Por que não ensina pro mundo? Então, essa pergunta, ela existe por causa que o nosso contexto acadêmico, ele tá muito voltado pro contexto acadêmico. Não pro contexto de fora da academia. Não pro contexto de mercado de trabalho, possibilidades. Então, tem se formado muita gente em quantidade de números, mas até que ponto está aumentando o salário das pessoas? Até que ponto isso tem dados sobre como, em média, o salário não está aumentando porque alguém está entrando na faculdade. Na verdade, agora ela está competindo por um salário menor e ela precisa ter um curso superior para competir por esse salário menor. Cara, isso é muita loucura. Muita loucura. Então, a faculdade, ela precisa ensinar para a vida. E aí, pensando essa relação entre indivíduo e faculdade, então, o processo do indivíduo, ele precisa de autoconhecimento, de entendimento sobre si próprio, para entender as condições e o que essa pessoa pode entregar nessas condições. Então, quando a pessoa não se reconhece dentro do processo, quando ela não sabe até onde ela pode chegar, se torna esse processo de comprar a ideia de faculdade como uma grande mudança de vida. Mas se você não sabe onde sua vida está e onde você pode chegar a partir disso, é só uma falácia. É só a ideia de que, não, entra na faculdade que a sua vida vai mudar. Pode ser que não. Porque depende da análise dessas condições. Então, o quanto eu posso me dedicar a esse curso? Até que ponto eu posso me dedicar a esse curso? O quanto de carga eu consigo ter? Todas essas reflexões, elas são muito importantes. Porque se vende a ideia de mudança de vida. Só que, se a gente não tem o conhecimento de como as coisas estão, do que a gente vai ter enquanto processo, fica muito difícil. Então, ter autoconhecimento é a coisa mais importante em qualquer situação de indivíduo. E é para isso que a psicologia serve. É o processo de se conhecer. Então, com a pessoa se conhecendo, ela pode lidar melhor com as frustrações do processo. Então, olhar para o lado e entender que esse aluno que está aprendendo mais do que eu, que está tendo mais conhecimento do que eu, tem uma vida diferente da minha, e eu não tenho como eu me comparar com essa pessoa, porque somos pessoas diferentes com processos diferentes. Tirar essa comparação e comparar consigo mesmo o tempo todo é o mais importante. Porque aí não é sobre, eu tenho que ser como o outro, eu tenho que ser dessa... Não. O que eu posso fazer por mim? Até que ponto eu consigo fazer por mim? Como eu consigo me dedicar a esse trabalho, a esse estudo, de uma forma que eu aprenda mais a cada dia, mas sem ficar focado no que eu não consigo aprender. Porque quando a gente fica focado no que eu não consigo, ansiedade. É esse processo de eu tenho que entregar, eu tenho que, eu não tô conseguindo. Pedir ajuda é sempre essencial para esses processos e ter essas trocas com outros alunos, essa conversa, esse diálogo de entender até que ponto a gente está conseguindo, se possível, ter a troca com os professores também, porque aí vai depender de quem é o professor, do que o professor quer passar ou não. Mas existem professores que podem ajudar nesse processo de muitas vezes explicar o porquê que você vai aprender determinada coisa.
Isso também porque o processo, quando ele se torna hierárquico, se torna só isso porque eu tenho uma visão contrária à palavra empatia em si. Porque a ideia de empatia, ela é a definição de se colocar no lugar do outro. Entender o outro, se colocar no lugar do outro. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente tem a possibilidade de viver aquilo que o outro viveu. Então, você nunca vai ter empatia por algo que você não tem como viver. E é nisso que a gente se perde em sociedade, porque eu não posso dizer como que é a vida de uma mulher que engravida, porque eu não tenho a possibilidade de engravidar, não tenho útero. Então, não tem como falar, olha, eu tenho empatia. Não tenho a mínima possibilidade de eu entender realmente esse processo. E empatia também é muito colocado socialmente como essa ideia, tipo, olha, a gente precisa ter empatia. Só que a gente só consegue ter empatia pelo que a gente pode viver. Então, a palavra mais interessante para esse processo é alteridade. Alteridade é questionar sobre o outro. É buscar entender quem é o outro. Então, ao invés de eu pensar, eu acho que eu imagino como é ser uma mulher grávida, é perguntar, como que é pra você? Essa vivência aqui, o que você tá sentindo? O que você sente no seu corpo? Como que é essa diferença? Como que é? Alteridade é parte desse processo de ouvir. É parte do processo da gente conhecer o outro. E entender que o outro não sou eu. Entender que eu não tenho a possibilidade de ser empático por esse processo, porque eu não tenho como viver esse processo. E isso serve no geral. Então, a gente vai ter empatia por processos parecidos com o nosso. Se eu conheço alguém que teve um contexto social parecido, uma vivência parecida, eu vou ter empatia. Porque eu já passei por aquilo. Mas se eu não tenho a possibilidade de passar por isso, se, por exemplo, eu não sei o que é passar fome. Eu nunca tive essa vivência na minha vida, no meu desenvolvimento. Então, se eu vejo alguém passando fome, se eu vejo o processo de alguém passando fome, não vai gerar esse sinal de empatia, porque eu nunca passei por isso. Vai gerar um processo de incômodo, uma dor em cima daquilo, que aí eu posso trabalhar com alteridade. Então, entender como essa pessoa está, entender o que eu posso te ajudar. Como que eu posso te ajudar a lidar com esse processo? Mas é sobre o outro, é sobre escuta. Então, empatia muitas vezes é individual também. A gente busca empatia de uma forma egóica, de uma forma de... eu me sentiria assim também nessa situação. Se eu estivesse passando por isso, eu seria de tal forma. Só que você não tem como saber, porque você não está passando por isso. Então, a alteridade ela é muito interessante para a gente fazer esse processo de questionar. Então, como é a sua vida? O que você sente? Quais são as nossas diferenças? Por que você pensa dessa forma? O que te levou a essa construção? Quais foram os contextos